Olá, você já ouviu falar sobre o julgamento Marbury versus Madison, realizado pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1803? Este julgamento é extremamente importante para a história do constitucionalismo, pois foi nesse julgado em que a Suprema Corte dos Estados Unidos fixou a possibilidade de realizar o controle difuso de constitucionalidade. Até então, de acordo com a tradição austríaca de Hans Kelsen, apenas era possível o controle concentrado de constitucionalidade perante as cortes constitucionais. Entretanto, com o advento da Constituição norte-americana em 1787 e a partir da experiência jurisprudencial das cortes, nós tivemos o surgimento dessa doutrina do controle difuso de constitucionalidade, que pode ser realizado no momento em que um juiz ou uma determinada corte analisa um caso concreto. Este julgamento específico teve grande relevância por conta do contexto político daquele momento. No final do século XVIII, o presidente dos Estados Unidos era John Adams, que pertencia ao Partido Federalista. Ele foi o segundo presidente dos Estados Unidos e sucedeu George Washington, o primeiro presidente daquela nação. Nesse momento histórico, na Europa, estavam acontecendo as guerras napoleônicas entre a França e outros países, em especial a Inglaterra. Por conta disso, os integrantes do Partido Republicano nos Estados Unidos defendiam que o país apoiasse a França na luta contra sua antiga metrópole, a Inglaterra. Porém, os federalistas eram contra esse apoio e se mantinham neutros nessa guerra. O Partido Republicano ganhou bastante apoio da população, de maneira que venceu as eleições para o parlamento e, na sequência, também as eleições para o poder executivo. O presidente eleito foi Thomas Jefferson, que iria assumir o mandato em 1801. Por conta disso, John Adams traça uma estratégia de ocupar cargos no poder judiciário com juízes nomeados que tivessem uma orientação ideológica coincidente com a do Partido Federalista. Seria uma forma de manter a influência do Partido Federalista no contexto da separação de poderes, já que a Câmara dos Deputados estaria dominada pelos republicanos e o chefe do Poder Executivo também seria do Partido Republicano. Uma forma de manter a influência dos federalistas seria assumir posições de destaque no Poder Judiciário. Com esse plano em mente, ele conseguiu a aprovação de leis no parlamento que lhe autorizaram criar 10 cortes distritais e dobrar o número de cortes federais de 3 para 6. Assim, John Adams teve a oportunidade de nomear vários juízes. E, além disso, ele ainda reduziu o número de ministros da Suprema Corte de 6 para 5, para evitar que Thomas Jefferson, na próxima legislatura, tivesse a possibilidade de nomear um ministro para a Suprema Corte. Na sequência, John Adams nomeia o seu secretário de Estado, que era algo como um ministro-chefe da Casa Civil aqui do Brasil, para juiz da Suprema Corte. E no último dia do seu mandato, ele nomeou vários juízes para diversos tribunais, e esses juízes tomaram posse no mesmo dia da nomeação. Veja que coisa interessante. No finalzinho do mandato, no apagar das luzes, houve essas nomeações. Esses juízes ficaram conhecidos como Midnight Judges, ou seja, juízes da meia-noite, porque foram nomeados no apagar das luzes. Nem todos eles conseguiram tomar posse porque os termos de posse não chegaram a tempo. Por conta disso, o novo governo, quando tomou posse, imediatamente tratou de suspender essas nomeações para evitar que esses juízes alinhados com o Partido Federalista tomassem posse nas cortes em que haviam sido nomeados. A postura foi a seguinte: quem tomou posse, beleza, continua lá. Quem não tomou posse, não vai tomar posse, porque a gente não vai expedir
as cartas que faltam. Eles haviam sido nomeados, mas o processo de investidura no cargo de juiz não estava completo. Um desses juízes que haviam sido nomeados, mas que não tinham conseguido tomar posse, era justamente o William Marbury. E o William Marbury requer, então, a Madison, que era o secretário de Estado de Thomas Jefferson, que esse expedisse o seu termo de posse para que ele efetivamente pudesse atuar como juiz de paz no Distrito de Colômbia. Porém, Madison se nega a emitir esse termo de posse e, além disso, ele não se manifesta sobre o porquê não vai emitir. Ele simplesmente não dá nenhuma atenção para Marbury e Marbury fica consternado com essa situação e resolve ajuizar um mandado de segurança perante a Suprema Corte para que a Suprema Corte obrigasse Madison, que era secretário de Estado, a empossar Marbury no cargo de juiz de paz. O presidente da Suprema Corte era justamente John Marshall, que havia sido secretário de Estado de John Adams. Olha que situação complexa. John Adams, o presidente que havia sido derrotado na campanha para a reeleição, nomeou para a Suprema Corte o seu próprio secretário de Estado. Antes de tomar posse na Suprema Corte, John Marshall teve a incumbência de expedir aqueles termos de posse para os juízes lá atrás. Então, provavelmente, por alguma questão burocrática que estava a cargo de John Marshall na época em que era secretário de Estado, o Marbury não conseguiu tomar posse, já que o termo de posse não chegou para ele a tempo. Há um conflito ético aqui evidente nessa atuação de John Marshall, já que agora ele pega esse caso do Marbury para julgar enquanto presidente da Suprema Corte. Mesmo assim, ele resolve julgar o caso. E o contexto era bastante delicado porque o presidente Thomas Jefferson já havia indiciado que não iria cumprir a decisão da Suprema Corte se fosse no sentido de que ele era obrigado a empossar Marbury no cargo de juiz de paz. Por outro lado, o parlamento já tinha iniciado um processo de impeachment contra um juiz federal que era alinhado ao Partido Federalista. Então havia no ar a expectativa de que, se a Suprema Corte desse razão a Marbury, o parlamento poderia iniciar também impeachment de ministros da Suprema Corte, que eram todos alinhados aos ideais do Partido Federalista. E diante dessa situação delicada, John Marshall percebe que se ele der razão a Marbury, ele corre o risco de desmoralizar a Suprema Corte, porque essa decisão certamente não seria cumprida. Por outro lado, se ele desse razão a Madison e dissesse que Marbury não tem o direito de ser empossado como juiz de paz, a Suprema Corte passaria a ideia de que era uma corte fraca, uma corte covarde, até mesmo uma corte que não servia para nada, já que não assegurou o direito legítimo de Marbury de ser empossado no cargo para o qual havia sido nomeado, que era o cargo de juiz de paz. Diante dessa controvérsia, John Marshall toma uma decisão que consegue desagradar a todos os envolvidos. Por quê? Primeiro, porque ele não assegura o direito de William Marbury na prática. Eu vou explicar isso. E por outro, porque os fundamentos da sua decisão desagradam profundamente o presidente Thomas Jefferson. Ele estabeleceu a sua fundação em torno de 3 perguntas. A primeira pergunta era se o William Marbury tinha direito de ser nomeado. A essa pergunta ele responde que sim. A segunda pergunta é se o Estado tinha o dever de assegurar o direito de William Marbury ser nomeado. E essa pergunta ele responde que sim também. Na terceira pergunta, que na verdade era uma preliminar até as outras duas, mas na estrutura da decisão ela aparece como terceira, era se a Suprema Corte tinha que julgar esse caso. E John Marshall diz que a Suprema Corte não tinha que julgar esse caso. Ou seja, mesmo o William Marbury tendo direito, mesmo o Estado tendo que assegurar o direito,
não cabia à Suprema Corte naquele momento decidir essa questão. Por quê? Aqui que é o X da questão para o controle de constitucionalidade. A impetração daquele mandado de segurança perante a Suprema Corte se deu com base numa lei que havia sido aprovada pelo Congresso poucos anos antes, que dava essa competência para a Suprema Corte de apreciar as decisões de altas autoridades do país. Por conta disso, William Marbury impetrou o mandado de segurança perante a Suprema Corte. Porém, essa competência não estava prevista na Constituição Federal. E aí vem a grande sacada de John Marshall ao julgar esse caso, e na verdade não há nenhuma originalidade jurídica no raciocínio. Esse entendimento já era defendido doutrinariamente por outras pessoas, mas o grande mérito de John Marshall é justamente aplicá-lo no meio dessa decisão diante dessa controvérsia. John Marshall diz que aquela lei que criou a competência da Suprema Corte para julgar mandados de segurança era uma lei inconstitucional, já que estava indo contra a Constituição Federal, que não previa essa competência para a Suprema Corte. O raciocínio era simples. Se o parlamento pudesse, por meio de uma simples lei, alterar algo que constava na Constituição Federal, a Constituição Federal seria um documento de nenhuma relevância, de nenhuma hierarquia superior, já que por meio de uma mera lei o Congresso poderia mudar a Constituição. E John Marshall diz que isso não é possível, que na verdade a Constituição precisa ser observada por todas as outras leis que forem editadas pelo parlamento. E quem tem a competência para dizer se uma determinada lei está em consonância com a Constituição é a Suprema Corte, é o Poder Judiciário. E esse caso é relevante porque não havia, no pedido feito por William Marbury, nenhuma discussão constitucional. Havia simplesmente o pedido de ser empossado no cargo de juiz de paz. Porém, ao analisar essa questão, John Marshall, decidindo como presidente da Suprema Corte, diz que a lei que autoriza aquele mandado de segurança era uma lei inconstitucional e, portanto, a Suprema Corte não podia julgar aquele caso. O resumo da ópera é que William Marbury nunca ocupou nenhum cargo no Poder Judiciário, seja como juiz de corte, seja como juiz de paz. E a Suprema Corte, a partir desse momento, passou a deter essa competência de dar a última palavra em matéria constitucional. Thomas Jefferson não gostou dessa decisão porque considerou-a autoritária, já que alguns juízes da Suprema Corte que não haviam sido eleitos tinham o poder de invalidar uma lei aprovada pelo parlamento, pelos representantes do povo. Entretanto, ao longo dos anos, esse entendimento se consolidou e foi copiado por inúmeros outros países, inclusive pelo Brasil. Na nossa Constituição Republicana de 1891, Rui Barbosa importou esse modelo de controle de constitucionalidade difuso e inseriu na nossa Constituição, de maneira que, desde a primeira Constituição Republicana no Brasil, existe controle difuso de constitucionalidade. Há um pequeno detalhe que Rui Barbosa não importou um elemento fundamental do controle realizado nos Estados Unidos, que é chamado o precedente vinculante. Uma decisão tomada por uma corte vincula todos os juízes que estiverem subordinados. No Brasil isso não existia quando o controle de constitucionalidade foi implantado na Constituição de 1891. Por conta disso, praticamente todas as decisões acabavam recebendo recursos até chegar ao Supremo Tribunal Federal para que fosse dada a última palavra naquele determinado caso concreto. De qualquer modo, a gente tem aí, nesse julgamento Marbury versus Madison de 1803, o início da doutrina do controle difuso de constitucionalidade e também
um panorama que demonstra como as Supremas Cortes adquiriram poder e influência ao longo dos anos. Então, o Supremo Tribunal Federal tem muito poder, inclusive alguns até criticam essa influência do Supremo Tribunal Federal sob a alegação de que, ao realizar um controle de constitucionalidade de maneira tão ampla, que envolve tantos temas e tantos legitimados para propor as ações referentes ao controle de constitucionalidade, o Supremo, na verdade, acaba funcionando como um legislador especial, ao dizer o que está ou não está de acordo com a Constituição. Porém, o fato é que a Constituição tem por intérprete último as Cortes Constitucionais. E isso começa nesse julgamento, e há uma frase lapidar de John Marshall, que é: a Constituição é o que os juízes da Suprema Corte dizem que ela é. Então é o entendimento dos juízes do Supremo Tribunal Federal, das Supremas Cortes, que fixa o entendimento de qual seja a interpretação constitucional para definir se determinada lei está ou não de acordo com a Constituição. Então esse foi um breve resumo do caso Marbury versus Madison, explorando também os contornos políticos e históricos que estavam relacionados ao contexto da época em que esse julgamento aconteceu. Se você gostou desse resumo, já compartilha com seus amigos, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos juntos até a aprovação e certamente o conhecimento desses detalhes históricos, políticos que envolvem as decisões judiciais também ajuda na compreensão dos assuntos estudados. Até a próxima!